Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Uma palavra de Deus para nós aqui. Romanos capítulo 3 e o versículo de número 23, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, ouvinte dessa palavra, o pecado é o maior problema da humanidade. O pecado é a causa das dores, das maiores angústias e tristezas da humanidade. O pecado, ele mudou todo o cenário de um paraíso para um lugar agitado e perturbado. Porque a terra foi criada para ser um paraíso glorioso para o homem, para a mulher, para o jovem, para a família viver e ter comunhão com Deus eternamente. Deus não fez o homem, a mulher para morrer. Deus os fez para viver eternamente, perfeitamente nesta terra, louvando a Deus, adorando a Deus, reconhecendo sua soberania e grandeza. Porém, Deus deu uma ordem para o homem, lá no jardim: coma de tudo, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não come, porque o dia que comer, certamente morrerás. Então, Adão e Eva pecaram, desobedeceram, caíram, e toda a humanidade caiu com eles. A Bíblia diz que por um homem, pelo erro, pelo pecado de um homem, toda a humanidade caiu. Mas graças a Deus que pelo sacrifício de um homem, chamado Jesus Cristo, toda a humanidade tem a oportunidade de ser reconciliado com o céu, com o Pai eterno, com Deus. Todo o homem, mulher que reconheceu o Senhor Jesus hoje como Salvador de suas vidas, como libertador, podem ter a oportunidade novamente de morar no céu. Pois bem, eu quero falar sobre o pecado é o problema. O perdão dos pecados é a maior necessidade do coração humano. A maior necessidade do coração do homem não é de acertar na loto, na quina, na sena, achar um poço de ouro, um poço de diamante. Não é a maior necessidade do coração humano. O homem encontrar uma mulher encontrar um homem, não é a maior necessidade do coração humano, porque o pecado tem feito um efeito duplo. Ele tem destruído o homem, a raça humana, em todas as esferas. Mas eu quero falar do pecado destruidor para a humanidade. Ele promete condenar os homens para sempre, enquanto ao mesmo tempo lhes rouba a plenitude da vida, colocando sobre sua consciência o fardo impiedoso da culpa. O homem e a mulher que vive debaixo do jugo do pecado, eles vivem debaixo do jugo da culpa, da perturbação. Coisa triste, horrorosa, perturbadora é uma mente culpada, é uma consciência culpada, e o pecado faz isso. Finalmente, o pecado separa o homem de Deus, sendo assim, questionavelmente, o principal inimigo e o maior problema do homem. Isaías 59, a Bíblia diz: os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. A mão de Deus não está encolhida
para abençoar, curar, salvar. Mas os pecados da humanidade faz separação entre Deus e o homem. Então, meu irmão, só há uma forma de você romper com o pecado, vencer o pecado, superar o pecado, aceitando Jesus como seu Salvador, reconhecendo que Ele morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia para salvar sua alma. O único que pode te libertar do poder do pecado, da culpa do pecado, do jugo do pecado, se chama Jesus Cristo Nazareno. Só Ele pode te libertar, te transformar e perdoar os seus pecados. Só Ele, mais ninguém, dinheiro nenhum dessa terra, patrimônio nenhum, amigo, mulher ou ninguém. Só o Senhor Jesus pode dar sentido à sua alma, preencher o vazio angustiante que domina a sua alma. Só o Senhor Jesus. Eu escrevi aqui algumas coisas. O pecado é o monarca que governa o coração do homem, desde a queda de Adão e Eva lá atrás. Ele é o primeiro senhor da alma, e seu vírus contaminou todo ser vivo. Quando Adão caiu e Eva, toda a humanidade caiu com eles, diz a Bíblia. O pecado é o poder degenerativo do curso humano que torna o homem suscetível à doença, à enfermidade, à morte, ao inferno. Tudo isso o pecado produz. Ele é o réu responsável por todo casamento fracassado, por todo lar desfeito, destruído, por toda amizade estremecida, por toda discussão, por toda dor, por toda tristeza e por toda morte. O pecado é o responsável. Não é de espantar que a Escritura o comparece ou o compara como o veneno de uma serpente mortal, de uma cobra e ao mau cheiro da morte. Romanos capítulo 13 e o versículo, Romanos capítulo 3 e o versículo 13, a Bíblia diz isso, que o pecado, ele é um mau cheiro fétido, que destrói a humanidade, que traz contaminação. Meu irmão, minha irmã, obreiro, quem estiver ouvindo essa reflexão, o pecado é a doença moral e espiritual para a qual o homem não tem cura por si só. O pecado é a doença moral e espiritual para a qual o homem, a mulher, o mais rico dessa terra não tem cura. Só existe um que tem cura para o pecado. O nome dele é Jesus Cristo Salvador, o libertador, o transformador, o mudador de vidas e corações. A Bíblia diz que lá na Judéia, quando ele foi, a Bíblia diz lá em Mateus, aqueles que estavam assentados na sombra da beira da morte, raiou a luz da salvação. Você não precisa de mais ouro, de mais prata, mais carro, mais casa, mais lote ou mais patrimônio dessa terra. Você precisa de Jesus Cristo. A sua família precisa de Jesus Cristo. A sua alma perturbada, agitada, precisa de Jesus. A sua mente perturbada precisa de Jesus. Jesus Cristo tem cura para a sua mente, para a sua alma, para a sua casa, para o seu patrimônio, para a sua alegria, para a sua paz, para o vazio da sua alma. Somente Jesus tem essa cura. Jeremias 13, 23 diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo a sua mancha? Então poderíeis fazer o bem estando acostumado a fazer o mal? Não, Senhor. O homem está dominado pelo pecado por si só
ele jamais vai conseguir fazer o bem. Ele precisa de Jesus Cristo de Nazaré. Todo ser humano precisa de Jesus. Só Jesus tem perdão para os seus pecados. Jesus tem cura para o vazio da sua alma, para o desespero da sua alma. Pastor, o que eu devo fazer? Entregue sua vida a Jesus e Ele vai curar o seu corpo, a sua alma. Ele vai te dar paz, alegria e sentido à sua vida. O pecado, ele domina a mente. Romanos 1:21 diz que os homens têm uma mente reprovável, entregue ao mal e à lascívia, porque o pecado os domina, o pecado os destrói. A Bíblia diz também que o pecado domina a vontade. Está aqui, ó, Jeremias 44, versículo 15 ao 17. Os homens desejam fazer o mal, porque a sua vontade é controlada pelo pecado. Só Jesus tem poder para te libertar do pecado, mais ninguém na face dessa terra. O pecado domina as emoções e os sentimentos. João capítulo 3, versículo 19. O homem natural não quer o seu pecado, não quer que o seu pecado seja curado, porque ele ama mais as trevas do que a luz. Rompa com as trevas que perturbam a sua alma e volta para Jesus. Hoje, você que está desviado e você que nunca aceitou Jesus, diga: Jesus, eu te aceito como meu Salvador, entra na minha vida e escreve uma nova história. E Ele vai escrever, porque Ele é poderoso. Desde 1995 que eu aceitei Jesus, Ele está escrevendo uma linda história na minha vida. Já se passaram 30 anos. O pecado coloca os homens sob o controle de Satanás. Efésios 2:2 ensina que os homens são guiados pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, é o diabo. Se Jesus não reina na sua vida, quem está te dominando é o diabo e te levando para o inferno. O pecado coloca as pessoas debaixo da ira divina. Efésios 2:3. As pessoas não salvas são filhos da ira, diz a Bíblia Sagrada. O pecado sujeita o homem ao sofrimento. Jó disse: o homem nasce para o enfado, como as faíscas das brasas voam para cima. Jó 5, versículo 7. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Isaías 48, 22. Para os perversos não há paz, não há sossego para as suas almas, não há tranquilidade para as suas almas. Você só vai encontrar paz para a sua alma, sossego, tranquilidade, satisfação para a sua alma, só na pessoa de Jesus Cristo. Esteja certo disso. O maior problema da sua vida que não serve a Deus, ou você está desviado, ou você está em pecado oculto dentro da igreja servindo a Deus. O maior problema da sua alma é o pecado. Não é a falta de dinheiro, de carro, de casa, de amigos, de mulher, de homem. O maior problema da humanidade é o pecado. E a solução está em romper com todos os erros da sua vida, seja visíveis ou ocultos ou invisíveis, e aceitar Jesus e fazer uma aliança com Jesus, um pacto de servi-lo, adorá-lo, glorificá-lo, estar firme na sua presença todos os dias da sua vida. A Bíblia diz que se você arrepender dos seus pecados, dos seus erros, e aceitar Jesus como seu Salvador, reconhecer Jesus como Salvador e o servir, Ele vai escrever o seu nome no livro da vida e vai te dar paz e glória e gozo eterno na eternidade. Deus te abençoe. Não tem outra solução ou saída para os problemas, para as tristezas e fadigas da alma humana. Somente Jesus pode dar sentido à sua vida,
seu casamento, sua família. Deus te abençoe.